Boa noite, irmãos. Nós estamos falando aqui ao vivo da cidade de Franca, São Paulo, da Igreja Aliança do Calvário. Nesse culto de domingo, estamos fazendo um culto ao vivo, em razão da epidemia, em razão das ordens das nossas autoridades. A igreja está fechada, só estou aqui com a nossa equipe técnica, preparados aqui para realizar esse culto para você. Você acabou de assistir o louvor, um louvor muito gracioso para matar a saudade, mas em breve nós estaremos de volta, só confiarmos e esperarmos no Senhor. Enquanto isso, vamos aprender com a quarentena, com a epidemia. Eu espero que todo esse processo esteja trazendo progresso, maturidade, santificação à Igreja de Cristo. E que não seja diferente na sua vida, que isso tudo te leve a ser mais dependente de Deus, que te leve a afiar a sua fé, que faça com que os seus olhos eles sejam retirados desse mundo, das coisas materiais, temporais, e se volte para as coisas eternas, para as espirituais. Que você tenha em mente a futilidade, a temporalidade, a brevidade da vida e entenda realmente que só o que for feito para o Senhor é o que de fato ficará e o que de fato permanecerá. Sobretudo, não deixe de ser um intercessor. Agora é hora, como nunca, de nós dobrarmos nossos joelhos e orar. Essa talvez seja uma das ferramentas mais poderosas que o cristão tem. A oração, a intercessão. Ore pelas nações. Ore pelo mundo, ore pelo Brasil, ore para que as pessoas, os homens, se curvem diante do senhorio de Cristo e do Santo Evangelho. Ore para que Deus aplaque a sua ira e tenha misericórdia daqueles que estão sofrendo. Ore pelo Brasil, porque em meio a tudo isso, esse cenário já tem afetado a política, a economia, enfim, pode levar a um caos. Ore para Deus ter misericórdia, aplacar a sua ira de sobre o Brasil. E ore pela igreja, para que, através disso, quem sabe, um avivamento se inicie entre o povo de Deus. As igrejas se santifiquem, revejam seus conceitos. Os cristãos possam voltar a face de fato, com todo o seu coração, para o Senhor. E quem sabe, nós não venhamos receber uma visitação jamais vista em solo brasileiro da parte do Senhor. Amém? E essa noite eu quero meditar com você, quero aproveitar a oportunidade e falar um pouco com você num tom aqui mais profético. Para isso, abra comigo no livro de Apocalipse. Apocalipse capítulo 6. Vamos ver o que diz a palavra do Senhor em Apocalipse 6, versículo 1. João está aqui na ilha de Patmos e ali preso, ele é o único membro do colégio apostólico vivo. Todos os outros já haviam morrido, todos os 12, e inclusive Paulo já havia morrido. Ele está aqui com mais ou menos 95 anos, está preso em uma ilha chamada Patmos, e ali ele tem visões. Essas visões são revelações que Cristo dá a ele, que todas compiladas formam o livro que chamamos Apocalipse. E no capítulo 6, ele continua a sequência de visões, e ele está relatando, escrevendo elas. E ele começa o 6, verso 1 assim: Eu, João, vi quando o Cordeiro abriu um dos 7 selos, e ouvi um dos 4 seres viventes dizendo, como se fosse voz de trovão: Vem. Vi então, e eis um cavalo branco, e o seu cavaleiro com um arco, e foi dado uma coroa, e ele saiu vencendo e para vencer. Quando abriu o segundo selo, ouvi o segundo ser vivente dizendo: Vem.
e saiu outro cavalo vermelho, e o seu cavaleiro, e foi-lhe dado tirar a paz da terra para que os homens se matassem uns aos outros. Também lhe foi dada uma grande espada. Verso 5. Quando abriu o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivente dizendo: vem. Então vi, eis um cavalo preto, e o seu cavaleiro com uma balança na mão. E ouvi uma, como que voz, no meio dos 4 seres viventes, dizendo: uma medida de trigo por 1 denário, 3 medidas de cevada por 1 denário, e não danifiqueis o azeite e o vinho. Verso 7. E quando o cordeiro abriu o 4º selo, ouvi a voz do 4º ser vivente dizendo: vem. E olhei, e eis um cavalo amarelo, e o seu cavaleiro, sendo este chamado Morte, e o inferno o estava seguindo. E foi-lhe dada autoridade sobre a 4ª parte da terra, para matar a espada, pela fome, e com a mortandade, ou pestilência, ou peste, e por meio das feras da terra. Deixa aberto aí em Apocalipse 6, não feche, feche apenas os olhos, vamos orar. Senhor Deus, podemos com absoluta certeza dizer: até aqui nos ajudou o Senhor. Até aqui tu tens sido fiel, tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Tua fidelidade não se pode mensurar, favorecer tanto criaturas tão inconsequentes, incoerentes, pecadoras, insensatas como nós. Tua paciência transcende nosso entendimento. Teu amor abunda, superabunda e transborda diariamente nossas vidas, e somos testemunhas fiéis disso. E o Senhor faz tudo por sua graça, porque não há em nós uma partícula de justiça que nos dê o direito de ser por ti favorecidos. Simplesmente o Senhor quis nos amar, quis nos salvar, quis nos perdoar, quis e quer nos abençoar. Diante de tamanha demonstração de amor, diante de tamanha demonstração de paciência e misericórdia, diante de tamanha demonstração de graça, a única coisa a fazer é nos curvar, é reconhecer tudo isso, com os joelhos dobrados e a boca no chão, adorar e engrandecer o seu nome. Senhor, entretanto necessitamos de Ti, mais uma vez, nesses dias escuros, incertos, inseguros. Só o Senhor pode nos amparar, nos dirigir, nos livrar, nos proteger. E eu peço que faça isso hoje. Traz iluminação ao texto, e através do texto, da sua santa palavra, sara-nos, edifica-nos, fortalece-nos, exorta-nos, corrige-nos, alimenta-nos. Senhor, nossos olhos estão postos em Ti. Faz Teu reino avançar. Receba a glória para si e nos conforme a imagem do Seu Filho, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, preste muita atenção no que nós vamos ver aqui essa noite. Bom, não é novidade para você que os temores e os horrores que nós estamos passando e que a cada dia vem aumentando. Os prognósticos que a maioria dos especialistas estão fazendo não são bons. Me parece que os próximos anos, os próximos meses, serão muito ruins. Nós estamos entrando em um período e nós estamos entrando em tempos que serão tempos muito difíceis.
por mais que sejamos otimistas, por mais que haja uma enormidade de profissionais trabalhando para impedir o avanço desse vírus, para trabalhar na vacina contra esse vírus, por mais que haja um exército de homens idôneos, sérios, competentes em toda a parte da terra, fazendo um esforço colossal para amenizar os efeitos devastadores desse vírus, ainda assim, os prognósticos não são bons. Nós vamos entrar em períodos muito difíceis. Os próximos anos e os próximos meses não serão bons. Haverá recessão, colapso econômico, desemprego, haverá guerras políticas e uma enormidade de consequências que uma peste dessa traz. E me parece que boa parte de tudo isso, ou melhor, tudo isso não pegou Deus de surpresa nem o seu filho. Esses acontecimentos estão todos relatados na Escritura e são profecias de Jesus. Jesus profetizou que tais coisas aconteceriam. E para nós que temos acesso à profecia, ao mandamento bíblico, nós também não devemos ficar alarmados e não devemos nos assustar, pois o próprio Jesus disse, quando virdes todas essas coisas, não vos assusteis, porque é necessário que elas ocorram. Jesus disse que é necessário, é mister que tudo isso ocorra. E me parece, quando eu vou para o livro de Apocalipse, e nesse capítulo 6, me parece que eu encontro parte do que está acontecendo hoje relatado aqui. E é à luz deste texto que eu vou falar hoje. Eu vou falar sobre os 4 cavaleiros do Apocalipse e a relação que eles têm com os nossos dias. Parece que todos esses acontecimentos são descritos aqui em Apocalipse 6 e são demonstrados através da figura que João usa desses 4 cavaleiros, o branco, o vermelho, o preto e o amarelo. E eu acredito que essa passagem dos 4 cavaleiros do Apocalipse, que causa medo, espanto, pânico, terror na maioria, vão nos dar um norte, vão nos esclarecer, mostrar o que está acontecendo. Agora, para você não entrar em pânico, ficar com medo, o Apocalipse não é um livro de terror, não é um livro para gerar pânico. O Apocalipse foi escrito, quando João escreveu, a intenção era consolar os cristãos, através da carta, do livro de Apocalipse. Então, tudo que vai ser anunciado aqui essa noite, tudo que vai ser lido, descrito, é para o seu consolo, é para o seu conforto, é acreditar que o Cordeiro que venceu, ele tem o controle de toda a história e de cada acontecimento dentro da história, de modo que ele não está alheio à nossa condição enquanto aqui presentes nessa terra. Então descanse o seu coração. Tudo isso já foi decretado por Deus e está sob o seu controle. Agora, para nós aprendermos e para nós interpretarmos o que está em Apocalipse capítulo 6, nós precisamos entender um pouquinho do que aconteceu no capítulo 5. O que acontece no capítulo 5? O capítulo 5 de Apocalipse narra a ascensão, a coroação de Cristo. Ele vai se assentar no trono. Por quê? Porque ele cumpre a sua missão na terra. Ele cumpre toda a lei em perfeita obediência a Deus, morre na cruz. E ele triunfa e vence principados e potestades e paga, vertendo o seu sangue, o preço do resgate do seu povo.
e agora vitorioso, morrendo na cruz, ressuscita ao terceiro dia e sobe aos céus. E agora ele chega nos céus glorificado, vitorioso, e ele vai se assentar no trono e vai ser coroado com muitas coroas. Agora o reino é plenamente dado a ele, e todo o poder foi dado a ele agora nos céus e na terra. E quando ele chega nos céus, a Bíblia diz que ele encontra Deus, o Pai, assentado no trono, com um livro na mão que tem 7 selos. E pelo Cordeiro ter vencido, ele recebe o direito, a autoridade de portar, de tomar para ele o livro, o rolo com os seus 7 selos. E ele tem a autoridade de desatar estes selos. Agora nós precisamos saber o que é este livro, o que são esses selos. O livro que o Cordeiro tem em mãos é a história do mundo, os acontecimentos, são os decretos divinos. Cristo agora tem poder, domínio sobre todos os acontecimentos e sobre todos os decretos divinos. Cada selo é um acontecimento que vai se iniciar da primeira à segunda vinda. E esses fatos vão se desdobrando durante todo o período da história da igreja, desde a sua morte, subida aos céus, até a segunda vinda. Então ele toma da mão o livro e começa a desatar os seus selos. E no capítulo 6, agora vitorioso, agora com o livro na mão, ele desata os 7 selos, começando um por um, e cada selo é um acontecimento da história, que se inicia desde o seu período, a sua primeira vinda, e vai terminar com a sua segunda vinda. Então Cristo começa a abrir os 7 selos. E os 4 primeiros selos são destinados aos 4 cavaleiros. O cavalo branco, o vermelho, o preto e o amarelo. Veja o verso 1. Verso 1 diz assim: vi quando o Cordeiro abriu um dos 7 selos, e ouvi um dos 4 seres viventes dizendo, como se fosse voz de trovão, vem. Então aqui ele começa a abertura dos selos e os fatos e a história vai começar a se desenrolar. O primeiro selo é destinado ao cavalo branco, mas esse eu vou deixar por último. E depois vou te dizer as razões por que vou deixar por último. Nós vamos começar então a entrar no texto a partir do segundo selo. Então acompanhe comigo o capítulo 6, o verso 3. Quando abriu o segundo selo, ouvi o segundo ser vivente dizendo, vem. E saiu outro cavalo vermelho, e o seu cavaleiro. Foi-lhe dado tirar a paz da terra, para que os homens se matassem uns aos outros. Também lhe foi dado uma grande espada. Aqui Cristo abre o primeiro selo e nós temos agora os primeiros acontecimentos da história, e o segundo selo, aliás, nós temos os primeiros acontecimentos da história, e esse segundo selo vai aparecer aqui, o cavalo vermelho. Esse cavalo vermelho é comumente conhecido como guerra, porque diz, saiu o cavalo vermelho e foi dado tirar a paz da terra. Esse cavalo significa que durante os anos de história, a terra, a igreja, seria alcançada, seria dominada por constantes conflitos. Lembrando que as narrativas dentro dos selos e dos cavalos aconteceram, acontecem e acontecerão. Acontecem durante todo o período da história da igreja. Ok? Então, as coisas que eu vou ler já começaram a acontecer no início do primeiro século da igreja, na época de Paulo. Mas à medida que o fim se aproxima, estes sinais, esses cavalos e seus cavaleiros vão intensificando mais as suas ações. Então, o cavalo vermelho fala de conflitos.
A Bíblia diz que os últimos tempos seriam marcados por conflitos, seriam marcados por guerras, seriam marcados por aquilo que tira a paz. A Bíblia, o texto menciona que esse cavaleiro tinha como finalidade tirar a paz da terra, tirar a paz dos habitantes da terra, tirar a paz dos cristãos. E ele fará isso através de conflito. O fim seria marcado por intensos conflitos armados, por guerras e rumores de guerras. Guerras iriam marcar o tempo do fim. E este cavalo tem atuado ao longo dos anos, ao longo da história da igreja, e nesses últimos dias atuará mais e mais fortemente. Agora, o que nos tira a paz? A finalidade desse cavaleiro é tirar a paz dos homens. O que nos tira a paz? Primeiro, as epidemias. A epidemia, a peste, é uma outra marca do tempo do fim. E elas, quando se generalizam, se globalizam, se tornam pandemia, têm poder de tirar a paz dos homens. Você está vendo, meus irmãos, o que o coronavírus, um simples, ele é um ser que não pode nem ser chamado de ser vivo, ele encontra vida quando entra numa célula. Ele é tão pequeno que não se dá para, você não pode medir, é só visto microscopicamente. E este vírus que teve esse início na China, e agora alcançou quase todas as nações da Terra, tem as perturbado de tal maneira que tem tirado a paz delas. Quem de nós está tendo um sono tranquilo depois dessa epidemia? Quem de nós, meu irmão, não está alarmado, não está aflito? Então é a passagem do cavalo vermelho esses dias, tirando a paz dos homens, o sono, a alegria, deixando os aflitos, oprimidos, tensos, causando insônia, perturbação. Assim estão os governantes, assim estão os estadistas, assim estão as autoridades, assim estão os homens comuns, assim estão também os religiosos. O que mais tira a paz? Primeiro, a epidemia. Segundo, os interesses políticos. Nós vamos ver agora guerras políticas, conflitos entre partidos, oposições. Isso em campo municipal, estadual, federal e mundial. Muitos se aproveitam da tragédia e da miséria para conspirar uns contra os outros, puxar o tapete um dos outros, jogos de poder, meu irmão, e as grandes potências disputando a hegemonia, o poder mundial, vão tirar a paz, porque eles estão sacrificando o seu próprio povo, sua própria nação. Vidas vão ser ceifadas, mortas, vão deixar de ser acudidas em razão de interesses políticos, sórdidos, gananciosos, egoístas. Tirarão a paz, porque leis estranhas serão aprovadas, ou deixarão de ser. Medidas estranhas serão tomadas, ou deixarão de ser tomadas. Enfim, as autoridades, os conflitos políticos vai tirar a paz. Então a epidemia traz interesse político. O interesse político gera guerra. Vamos orar, meu irmão, para Deus nos guardar, porque esse conflito pode trazer guerra. Pode trazer tanto a guerra civil, guerra entre os poderes da nossa nação, guerra entre os governadores. Pode trazer, meu irmão, guerra entre as potências mundiais, porque a epidemia traz isso, traz interesse político gera guerra. E tudo isso somado gera pavor. A peste, o interesse político, a guerra, isso somado gera pavor. Isso tudo tira a paz dos homens. Nós vamos viver um tempo agora marcado por intensa perturbação. É o momento do cavalo vermelho.
tirar a paz do homem e das nações, é chamado guerra. O fim seria marcado por guerras. E nós já estamos orando e temendo isso. Que essa epidemia possa causar conflito entre nações, entre poderes, entre governos, nas fronteiras. Você já pode ver isso, que os Estados Unidos já estão se estranhando com a China. Esses dias já estava tendo conflito entre o Irã e os Estados Unidos. A Rússia está apoiando a China. Você começa a ver rumores de algo, de uma indisposição entre as nações. Até em nível nacional você começa a ver os governos se dividindo. Meu irmão, isso é muito perigoso. E a Bíblia diz que esse cavaleiro iria marcar o seu tempo, tirando a paz dos homens, e ia fazer isso através de guerra. Oremos para que Deus nos livre de uma guerra, uma guerra sem precedentes, uma guerra tanto interna, tanto civil, quanto mundial entre as potências, porque essa crise, essa epidemia está gerando desconforto entre as nações. Entretanto, para você que é o irmão em Cristo, eu quero consolar você. Nesses tempos de cavalo vermelho, onde toda a humanidade será tomada de pavor, só aqueles que têm Cristo permanecerão em paz. Só aqueles, meu irmão, que conhecem o Evangelho da paz, estes estarão prevenidos, estes estarão preparados, estes estarão protegidos. Fora de Cristo não há como encontrar paz. Só estes que têm a mente no céu, que foram iluminados, que já foram de antemão advertidos, que entendem que seus tesouros estão nos céus, só aqueles que confiam na soberania, na misericórdia, no livramento do Senhor, em meio a toda essa tribulação, permanecerão com seus corações em paz. Isaías 26 diz: Tu guardarás em perfeita paz, em plena paz, aquele que tem a mente em ti. Agora vamos para o terceiro cavaleiro. Então, aqui Jesus vai dizer para João que o fim seria marcado por essas coisas: guerra, conflitos, falta de paz. E nós estamos vendo que o coronavírus está trazendo todas essas coisas, e se Deus não tiver misericórdia, pode desencadear uma guerra. Agora, o cavalo preto, verso 5. Quando abriu o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivente dizendo: Vem. Então vi, e eis um cavalo preto, e o seu cavaleiro, com a balança na mão. E ouvi uma voz como voz no meio de 4 seres viventes, dizendo: uma medida de trigo por 1 denário, 3 medidas de cevada por 1 denário, e não danifiqueis o azeite e o vinho. O terceiro cavaleiro agora, o cavalo preto, é o comumente conhecido como a fome, a carestia. Ele anuncia, meu irmão, que nos últimos tempos a terra seria tomada, seria consumida, meu irmão, por escassez de alimento. Fome iria marcar o fim. O próprio Jesus, em Mateus 24, no sermão escatológico, diz que, falando dos sinais do fim, ele diz: e haverá guerras, rumores de guerras, pestes e fomes. A fome ia dominar o cenário mundial. Nos últimos dias faltaria comida, ou teríamos muita dificuldade de obtê-la. Nos últimos dias, a comida seria escassa, meus irmãos. E parece que nós estamos vendo isso também nos nossos dias. Já falta comida nas prateleiras dos supermercados dos Estados Unidos, de Portugal, da França, da Espanha, da Itália. Os aeroportos estão fechados, o tráfego está sendo proibido.
vai haver prejuízo. Agricultores, produtores, a indústria vai ter um tremendo prejuízo. E isso vai levar, meu irmão, a faltar comida na casa do pobre. Este cavalo passaria sobre a terra, trazendo sobre ela escassez de comida, fome, dificuldade. E como a fome viria? Como esse cavalo atuaria? Vamos ver o verso 6. Ouvi como que voz no meio dos 4 seres viventes dizendo: uma medida de trigo por 1 denário, 3 medidas de cevada por 1 denário, e não danifiqueis o azeite nem o vinho. Uma superinflação ia tomar os últimos dias. Quando ele fala uma medida de trigo por 1 denário, é como se estivesse dizendo: olha, chegará o tempo que as coisas ficarão muito caras, e uma medida de trigo, ou 1 quilo de trigo, seria vendido por 1 denário. Quanto que é 1 denário? O denário era o salário de um dia do trabalhador do Novo Testamento. Seria o diarista, seria equivalente hoje a 100, 150 reais. Quanto que um diarista ganha hoje? Então está dizendo, 1 quilo de farinha, que normalmente custa entre 3 a 6 reais, custaria 100 reais. 1 quilo de farinha por 100 reais. E 3 medidas de cevada, a cevada que é mais barato que o trigo. 3 medidas de cevada por 1 denário, ou seja, 3 quilos de cevada por 100 reais. Haveria uma superinflação. É isso que ele está dizendo. A escassez viria porque os alimentos, a comida, seria muito cara de ser obtida. Haveria uma superinflação. E qual a razão disso? A escassez. Talvez em razão de faltar o alimento, de ser muito raro nesses dias, vão ter que subir os preços. E qual a razão da escassez? As pestes, tramas políticas, guerras. Ou seja, a peste, meu irmão, está desencadeando, a peste vai desencadear guerras financeiras, vai desencadear tramas políticas, vai desencadear guerra que vai levar ao colapso financeiro, de forma que vai fazer com que os alimentos estejam tão escassos que tenham que ser superinflacionados. Não é isso que nós estamos vendo? Não é exatamente isso. O cavalo preto tem essa função de trazer escassez de comida, fome. E a escassez se dá, irmão, porque eles iam se superinflacionar. E nós estamos assistindo isso nos dias de hoje. Agora, 2 semanas, o álcool em gel, que estava em falta e sendo muito requisitado, para quanto que foi vendido? E é lógico que está longe de ser o que está tratando aqui, mas já é um indício do que acontece em tempos de crise. A procura é grande, o produto está em falta, os preços vão sendo colocados lá em cima. E é isso que está acontecendo. A superinflação vem pela escassez de comida, a escassez vem por causa da peste, a peste traz trama política, a trama política traz guerra, a guerra traz colapso financeiro, e isso faz com que não haja comida. E se ela está muito cara. E o que mais que ele diz aqui? Ele fala outra coisa interessante aqui, e não danifiqueis o azeite e o vinho. Que é isso? 1 quilo de trigo, uma medida de trigo por 1 denário, 3 medidas de cevada por 1 denário, e não danifiqueis o azeite nem o vinho. Trigo, farinha e cevada, comida de pobre. Azeite e vinho, comida de rico. Significa que nesses tempos de escassez, a maioria que vai conseguir se safar são os ricos, que vão conseguir estocar, que vão poder pagar caro na comida, que vão poder armazenar, e mesmo com o colapso, conseguirão se livrar. Agora os pobres não vão encontrar comida na prateleira, porque os ricos vão ter comprado primeiro. E quando eles encontrar, vai estar com um preço tão alto que eles não vão conseguir pagar. É mais ou menos isso
que João está dizendo. E já não está acontecendo isso? Os preços de algumas coisas subiram tantos que alguns irmãos mais pobres não estão conseguindo comprar, e alguns que têm mais condição estão indo lá e comprando tudo, estão esgotando as coisas nos supermercados. É exatamente isso. Mas o texto ainda vai mais longe. A ideia aqui é que a concentração de riquezas, quanto mais se aproxima o fim, a concentração de riquezas ficará cada vez mais nas mãos de pessoas poderosas. Ou a concentração de riqueza ficará nas mãos de menos pessoas. Nós vamos ter mais pobres e menos ricos. E a riqueza, a concentração de riqueza vai se dar, à medida que o tempo passa, para bem menos pessoas. E é isso que está acontecendo. Muito de tudo isso que está acontecendo é interesse político, interesse pelo poder e pelo dinheiro. Vão saquear os pobres, as nações pobres, os governos pobres. E multimilionários e multibilionários serão feitos nesses últimos dias, de modo que a pobreza aumentará. A Organização Mundial de Saúde disse que há 3 anos atrás a população mundial está se tornando mais pobre. Irmão, o cavalo preto é a fome, a miséria, a pobreza, a opressão, a exploração. E eu vejo nuances aqui, meu irmão, do coronavírus. Esta peste, é lógico que tudo aqui é o princípio das dores. Nós vamos atravessar essa crise, o mundo inteiro não vai morrer de fome, nem vai morrer de guerra. Mas são rumores, são o início do que vai acontecer, do que já está acontecendo. São insights, meu irmão, do que está por vir. E à medida que o tempo passa, sempre houve fome, mas a fome vai se intensificando. Sempre houve guerra, mas a guerra vai se intensificando. Inflação, epidemias, mas elas vão se tornando mais cruéis, mais intensas, mais hostis. E me parece que eu vejo isso, nós já estamos vendo, nós estamos respirando ameaças através dessa peste, que já se fala de uma recessão, de um colapso financeiro, que vai superinflacionar as coisas, de modo que vai faltar comida, e os pobres já estão tendo dificuldade de obtê-la. Esta epidemia, o cavalo preto está passando e fazendo uso dessa epidemia. Nós podemos ver tanto a falta de paz e rumores de guerra pela peste, quanto carestia, falta de comida, superinflação, escassez de comida. São dias difíceis, são rumores de tempos maus. Agora vamos para o próximo cavalo, o cavalo amarelo. Verso 7. Quando o cordeiro abriu o quarto selo, ouvi a voz do quarto ser vivente dizendo: vem. E olhei, e eis um cavalo amarelo e o seu cavaleiro, sendo este chamado Morte. E o inferno estava seguindo. E foi-lhe dada autoridade sobre a 4ª parte da terra, para matar a espada, pela fome, com a mortandade e por meio das feras. Agora nós vamos para o 4º cavalo. O 4º cavalo é uma consequência dos demais. O 4º envolve o preto e envolve o vermelho também. E é o único cavalo que tem nome. O nome dele é Morte. É o cavalo conhecido como cavalo amarelo. Cavalo da morte. A palavra amarelo aqui, o grego, tem um significado muito interessante. Cavalo amarelo, a palavra amarelo é chloros, da onde vem o termo clorofila. O que quer dizer essa palavra? Ele não é meio amarelo e meio verde, ele não é nem amarelo nem verde. É meio amarelo esverdeado ou verde amarelado. A ideia é uma cor pálida,
Mas vai um pouquinho mais além. Quando você vai num velório, talvez o Hélio esteja me assistindo, está acostumado com isso, né? Vai no velório todo dia. Quando você vai no velório, se aproxima até onde estão velando o defunto e olha para o defunto, você já vê a cor dele, meio amarelo, meio verde, meio cinza, cor pálida. A cor aqui é cor de defunto, cor de morte. É o cavalo que tem cor de morte. Esse é o cavalo amarelo. E a Bíblia diz que a morte e o inferno seguem esse cavalo. Por onde ele passa, passa a morte e passa o inferno. Notem, o inferno vem sempre atrás da morte. Acompanha sempre a morte. Por quê? A morte leva o corpo, o inferno leva a alma. A morte leva o corpo, o Hades leva a morte. Então esses são dois aliados que seguem o cavalo amarelo, o inferno e a morte. Isso significa que os últimos tempos seriam marcados por mortes, morticínios. Vidas seriam ceifadas, vidas seriam perdidas, vidas viriam a óbito. O fim será marcado por mortes. E olha o interessante, no verso 4 está escrito, foi-lhe dada autoridade. Morte e inferno não têm autoridade por si só. Morte e inferno só atuam sob autoridade divina. Por isso você sempre vê traços na Bíblia da soberania de Deus. Deus tem o controle da vida e da morte de todos os homens. Deus tem o controle do diabo, dos demônios, do inferno. Ele governa soberanamente sobre todas as criaturas no céu, na terra e debaixo da terra. Por isso, você que está me ouvindo, não tem que temer a morte. O dia da sua morte está nas palmas da mão de Deus. Ele decide o dia que você vive e o dia que você morre. Ninguém tem poder sobre a sua vida, nem o céu, nem o inferno, nem os demônios, nem o homem, nem as potências, senão Deus. Não temas. Deus tem o poder da sua vida, na sua vida. Então, meu irmão, o texto aponta que esse cavalo amarelo ia passar pela terra nesses últimos dias. Será um tempo de muitas mortes. Será que você está vendo isso nos nossos dias? Você já não vê traços desse cavalo? Quantas pessoas não estão morrendo? Dados de hoje do coronavírus. Até o dia de hoje, 704 mil pessoas estão infectadas com o vírus em todo o mundo. 33 mil delas já morreram, sendo que só na Itália 10 mil foram vítimas do coronavírus. Ao ponto de chegar a 500, 700, 900 pessoas serem mortas, ceifadas, em um só dia. É o cavalo amarelo. Passando e promovendo a matança. Essas são as profecias para o fim. Elas não são muito animadoras, são os castigos de Deus. À medida que a iniquidade do homem aumenta, à medida que a sua depravação, à medida que eles atingem o cálice da ira, à medida dos amorreus, os juízos de Deus vêm se espalhando. Guerras, pestilências, morte, fome, epidemias, conflitos armados e a falta de paz. A paz será tirada das nações de tal maneira que Jesus diz que os homens desmaiarão de terror em consequência das coisas que hão de vir.
A terra será tomada de tamanha tragédia, será palco de tantas catástrofes, que os homens desmaiarão de terror. São os juízos de Deus. E esse último cavalo é a morte. E como ele tirará a vida? Como a morte vai acontecer? Como esse cavalo opera? Ele diz de 3 formas: pela espada, pela fome e pela mortandade. O que eu já citei antes, pela espada. Muitos perderão a vida pela guerra. Mateus 24:6, guerras e rumores de guerras marcarão o fim. Esse cavalo tirará a vida de uma multidão através da guerra. Segundo, como a morte virá? Pela fome. A fome descrita pelo cavalo preto será tão intensa que em alguns países, em alguns casos, as pessoas morrerão, mas não será nem pela epidemia, nem por bombas, nem por guerra. Morrerão pela falta de comida, morrerão de fome. E terceiro, pela pestilência. Pela pestilência. Então veja só, nos últimos dias haverá grande quantidade de pessoas morrendo, e morrerão através de guerras, morrerão pela fome, e morrerão através das epidemias. Nós tivemos aí, meu irmão, a peste negra, que matou mais de 50 milhões de pessoas, estudos atualizados falam até de 200 milhões, a cólera, centenas de milhões, a tuberculose em um século, 1 bilhão de mortos, a varíola, 300 milhões de mortos, gripe espanhola, 20 milhões de mortos, tifo, 3 milhões, sarampo, 6 milhões por ano, malária, 3 milhões por ano, o vírus HIV, 22 milhões, AIDS, melhor dizendo, até os dias de hoje. O que significa? Que muitas pessoas iriam morrer através das pestilências. E o coronavírus tem tirado a vida de muitas pessoas. Ainda que muitos queiram amenizar, falando que são só senhores, mas são pessoas queridas, amadas, irmãos, irmãs, mulheres, homens de idade, que tiveram sua vida encurtada. São dias onde o problema não se dá só financeiramente, não é só um problema financeiro, político, econômico, não é só religioso. Vidas estão morrendo, vidas estão correndo risco, e aos montões estão morrendo. Outras pestes que não ficaram... Som. Voltou aí? Falhou aqui. Outras pestes que não são tão faladas, a H1N1, tantas outras, sarampo. Voltou aqui? Não voltou. Deve ser um dos cavalos, está passando aí, ó. Deu coice. Glória a Deus. Tem outras pestes que não são tão famigeradas, populares como essa. Tivemos a zika, gripe aviária, gripe suína, H1N1 e tantas outras que também tiraram e tiram a vida de milhares de pessoas todos os anos. Essas são, meu irmão, as pestes, as pragas do Apocalipse. Preste atenção. Os 4 cavaleiros estão agindo desde o primeiro século da era cristã. Estão agindo. E aumentarão a sua ação conforme o passar dos tempos. Ao mesmo tempo que são juízos para as nações, eles são testes para os cristãos. À medida que o tempo passa, os 4 cavaleiros do Apocalipse aumentarão a sua ação.
vai se intensificando mais e mais. Eu não estou sendo pessimista, eu estou sendo profético, bíblico, realista. Está aqui claro como a luz. A função desses cavalos está, e também está evidente que eles já estão atuando em nossos dias e que você pode encontrar os 3 cavalos agindo no meio dessa pandemia do coronavírus. Eles são juízos de Deus para as nações, ao mesmo tempo que são testes para a igreja. A igreja está passando por um teste, por uma purificação, enquanto as nações estão sendo fustigadas pelo juiz divino. A minha pergunta é: você está disposto a passar por todas essas coisas? Você vai seguir fiel? Você vai recuar? Ou você vai seguir firme no Senhor? Agora eu vou terminar dizendo, talvez você ficou muito espantado, muito assustado com esses 3 cavalos, mas há uma esperança para você. Há um porto seguro nesses dias, onde esses 3 cavalos estão agindo. Há uma rocha em quem se firmar, em um monte aonde se esconder. Há uma caverna que ali te protege, como protegeu Davi nesses dias. E não há esperança só para você que é da fé, que é filho de Deus. Há uma para você também que não é da fé, para você que não faz parte do reino. É o primeiro cavaleiro. Note esses 4 cavalos, esses 3 cavalos, o vermelho, preto e o amarelo, são soltos ao mesmo tempo, não são acontecimentos onde um atua distintamente do outro. Os 3 atuam no mesmo tempo, onde a peste, a morte, onde a morte, a guerra, onde a guerra, a fome. Só que tem um outro cavalo, um 4º cavalo, que na verdade é o primeiro, que é solto junto com os outros 3. São 4 cavalos e 4 cavaleiros soltos ao mesmo tempo. De modo que quando é solto o vermelho, guerra, o preto, fome, e o amarelo, morte, também é solto o branco, juntamente com eles. Quem é o cavalo branco? O cavaleiro do cavalo branco. A maioria interpreta este versículo, a maioria dispensacionalista, como sendo o anticristo que vai promover uma falsa paz. Eu não acredito que seja o anticristo. A minha interpretação desse cavaleiro é outra. Não pode ser o anticristo por causa da descrição dele. Primeiro, a cor do cavalo é branca. Branco fala de pureza, santidade. No Apocalipse, o branco sempre é destinado a Deus, a Cristo, aos redimidos. Quando o autor quer se referir ao diabo, ao anticristo, a Satanás, a cor que ele usa é vermelha, vermelho de sangue, de matança. Então não pode ser branco destinado para o anticristo. Segundo, as armas que ele tem na mão. Ele tem uma coroa, um arco e uma flecha. Essa coroa não pode ser dada a ele, porque fala de reino. O grego é Stéphanos. Por que não pode ser? Porque depois da subida de Cristo, capítulo 5 diz que quem recebe uma coroa não é o anticristo. E terceiro, pelo título que é dado a este cavalo. Está escrito aqui no verso 2, a última frase, ele saiu vencendo e para vencer, ou vitorioso e para vencer. O que significa? Fala da invencibilidade deste cavaleiro. Ele é invencível. Ele não pode ser derrotado por nada nem ninguém. Nós sabemos que Satanás, o anticristo, será derrotado, vencido, destruído com o sopro da boca do Senhor. O anticristo não é invencível. Então, essa interpretação para o cavalo branco está fora de cogitação. Quem é? Há 2 escolas tradicionais, 2 interpretações para esse texto em escolas tradicionais, que descrevem o cavalo branco como sendo Cristo, e outra escola como sendo
a pregação, o evangelho. O que eu quero dizer aqui? Eu creio que é uma união dos dois. O cavalo branco é o quê? Por que ele é Cristo, ele é o evangelho, ele é o reino? Veja só. Até a morte de Jesus, o evangelho, a aliança, o Messias estava restrito só à nação de Israel. Os pagãos, os gentios não tinham direito no pacto, não tinham entrada, porque os pecados deles não estavam pagos, e Satanás podia exigir o direito deles ser condenados e impedi-los de entrarem no reino. Ok? Quando Jesus morre na cruz, ele compra, como está em 5, Apocalipse 5, ele compra pessoas de povos, tribos, línguas e raças do mundo inteiro, de todas as épocas. Ele compra. E antes de subir aos céus, quando ele morre, ele compra com sua morte na cruz. Ressuscita e antes de subir no céu, ele vai dizer: todo o poder foi me dado no céu e na terra. Agora, depois que eu morri, depois que eu comprei o direito das nações serem livres, ide, fazei discípulos em todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eis que estou convosco até a consumação dos séculos. O que é isso? Agora que ele venceu na cruz, agora que ele tirou da mão do diabo o poder de enganar, escravizar as nações, agora que ele comprou o direito legal de dar liberdade, salvação, pagou pelos pecados das nações, agora elas já estão, elas já foram compradas, só que ainda não foram salvas. Agora ele sobe no céu e dá ordem: ide e fazei discípulos em todas as nações. Depois de dar essa ordem, ele desata o primeiro selo, e o primeiro evento é o cavalo branco. O que é isso? A chegada do reino de Deus, a expansão do reino de Deus, além das fronteiras de Israel. O cavalo branco é o rei, o Messias, o seu reino e a mensagem do reino, a pregação do evangelho, o avanço do evangelho, o avanço do reino de Deus. Por isso ele é vitorioso, ele está com uma coroa porque ele reina, ele é vitorioso, ele é invencível, e é o poder do evangelho que vai agora em Jerusalém, na Judéia, Samaria, até os confins da terra. Esse é o cavalo branco. E ele foi solto junto com os outros. O que significa? Que enquanto eles matam, que enquanto tiram a comida, que enquanto tiram a paz, enquanto a guerra, a fome, a morte, também há conversões, salvação, o reino de Deus é expandido, o evangelho é pregado, e a igreja de Cristo segue avançando, sofrida, perseguida, maltratada, martirizada, mas vitoriosa. Esse é o cavalo branco. Ele saiu vitorioso e para vencer. É Cristo vitorioso na cruz. É trazendo o seu reino sobre toda a terra, e através da mensagem, a pregação do evangelho, a propagação do evangelho. E o que quer dizer aqui? Que o evangelho é indestrutível, que Cristo é indestrutível, que o seu reino jamais terá fim, enquanto toda mortandade, morticínio, pestilência, conflitos armados ocorrem, a igreja segue avançando, segue triunfante, segue pregando o evangelho. Agora eu quero te trazer paz quanto a isso. Para você, irmãos que está aí, preste atenção. Enquanto os outros três atuam, enquanto o mundo inteiro é aterrorizado pelo coronavírus, enquanto nós estamos de quarentena, um pouco amedrontados, um pouco temerosos, eu quero dizer para você que enquanto esses 3 cavalos andam, atuam, cavalgam, há um quarto cavalo, que é o primeiro, ao cavalo branco. O que é isso? Nesses tempos de crise, há em quem você se agarrar, há esperança para você, ele está presente entre nós, Cristo está entre nós, é o evangelho da paz, tem paz para aqueles que nele confiam, tem livramento para aqueles que o clamam, tem provisão para aqueles que o rogam, ele está entre nós também.
e todas as pessoas que ingressarem no reino. Meu irmão, para você que está sofrendo, perturbado, aflito, não sabe onde ir, eu quero convidar você a ingressar no reino de Deus, receber Jesus Cristo como seu Senhor, suficiente, Salvador, se arrependendo dos seus pecados e crendo. Então, quando você faz isso, você é integrado no reino e tem agora em quem confiar, em quem se agarrar. Há uma rocha para você se firmar e ela se chama Cristo Jesus. E ela está conosco nesses dias difíceis. Eu quero dizer, terminando, é o tempo dos 4 cavaleiros do Apocalipse, e esses 3 cavaleiros estão passando e devastando tudo, como nunca, e eu quero dizer para você, a única esperança para você, que não tem a Cristo, ou para você, crente em Jesus, a única esperança é o cavalo branco, é se refugiar em Cristo, é se refugiar nas suas promessas, é se refugiar no seu livramento. Só nele, enquanto o vermelho tira a paz, só nele você encontrará a verdadeira paz, uma paz tão perene, tão sólida, que nem todas essas pestes poderão tirá-la de você. Enquanto o cavalo preto passa, a fome, a escassez, o cavalo branco é o pão vivo, que desceu do céu, que fartará sua alma, que fartará você, de modo que você não terá mais fome, e a fome física, meu irmão, não se comparará com o sustento que ele te dará. Enquanto o cavalo amarelo passa e traz pavor e pânico para todas as nações, matando, fazendo uma chacina. Ah, meu irmão, o cavalo branco tem para você: aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E o que crê em mim, este eu ressuscitarei no último dia, porque eu sou a ressurreição e a vida. O cavalo branco garante a você vida, mesmo estando morto, vida após a morte, vida eterna. Você não tem que temer a morte, porque você está com o cavalo branco. E quem crê nele não morre, mas passou da morte para a vida. Quem crê nele ressuscitará. Você não precisa temer a fome, porque se você continuar comendo esse pão, sempre haverá fome. Mas há um pão que excede esses nutrientes terrenos, que farta a alma faminta. Sempre haverá provisão, sempre haverá o sustento do Senhor. E a paz. Por que está abatido a minha alma? Por que se perturbas dentro de mim? Espera, pois, no Senhor, pois ainda o louvarei. Bendizei, ó minha alma, o Senhor, tudo que é em mim, bendiga o teu santo nome. É Ele que perdoa os meus pecados e cura todas as minhas enfermidades. Bendizei o Senhor, a minha alma, tudo que é em mim, bendiga o teu nome, não se esqueça de nenhum dos seus benefícios. Oh, irmãos, são dias difíceis. Vem tempos ruins aí, vem recessão, vem colapso econômico, vem óbitos e velórios. Ah, mas tudo isso está dentro dos decretos divinos. E eu e você passamos por seus decretos. Haverá para nós alívio. Nós estaremos juntos com este cavalo branco. Ele passará conosco todas essas tribulações, e nós no final venceremos. E você pode dizer: nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nenhuma outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que há em Cristo Jesus, porque em todas essas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Amém? Vamos orar comigo agora, aí na sua casa, curva a sua cabeça, feche os seus olhos. Deus Santo, graças te damos por não ocultar de nós a verdade, a realidade dos fatos, por saber que isso é só o princípio das dores e que tempos difíceis virão, mas Senhor, traga paz em nosso coração, porque esses sinais mostram que o que o Senhor disse a respeito da sua vinda é a verdade. Então, se os sinais estão acontecendo, tu de fato voltará. E a sua volta é motivo de alegria, como diz Lucas. Quando vir todas essas coisas,
erguei vossas cabeças e exultai, porque a vossa redenção se aproxima. Maranata, Senhor. Vem buscar o teu povo, Senhor. Vem buscar o teu povo redimido, Senhor. Vem tirá-lo, Senhor, desse mundo rude e hostil para estar contigo para sempre. Entretanto, enquanto esse dia não vem, adentra esses lares, esses quartos, hotéis, apartamentos, salas, cozinhas, celulares, computadores, aonde essa voz estiver sendo ouvida, invada esses lares com a paz que não depende de dinheiro, conforto ou de acordo político. A paz que transcende o mundo todo, a paz que é fruto da reconciliação contigo, do perdão dos pecados, a paz por ter sido desfeita a inimizade entre nós e Deus, e termos sido vestidos com a sua justiça, a paz, Senhor, de um Deus que não nos garante a ausência de problemas, mas uma viagem, Senhor, certa, uma chegada certa. Não nos garante uma viagem tranquila, mas uma chegada certa. Ó Deus, que essa paz tome o irmão, a irmã, a esposa, o marido, seus filhos, que eles descansem, os negócios, a saúde, o emprego, o salário, as dívidas, o corpo, os entes queridos que já têm idade, estão todos guardados, protegidos, amados por ti. Em ti nós descansamos, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Que Deus abençoe você. Vamos orar durante toda essa semana, das 8 às 9 da noite, pelo Brasil, pela nossa política, pelos ministérios, pelos ministros, pela Suprema Corte, pelo Senado, pelo Congresso. Vamos orar pela Câmara dos Deputados e vamos orar pelos profissionais de saúde e vamos orar pelo povo brasileiro. Amém? Sábado que vem, domingo que vem, estarei de volta com vocês. Deus abençoe.